Fala aí, galera, tudo bem? Ronaldo Fonseca aqui, a pedidos do Paulinho, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é treinar em altitude. Bom, com base na fisiologia, o que acontece de verdade com o nosso corpo quando a gente vai para altitude, estilo que o Paulinho está agora fazendo lá na Colômbia, aproximadamente 3.000 metros de altitude, não é só treinar diferente, é submeter sim o corpo a um estresse fisiológico bastante grande, que é a hipóxia. E a hipóxia, ela traduz no que a gente fala que é o déficit de oxigênio no nosso corpo, né? Os primeiros dias é bastante ruim porque o corpo está ainda se acostumando, e aí a gente aumenta a nossa frequência respiratória, a gente vê uma frequência cardíaca de repouso um pouco mais aumentada, e até o sono ele é aumentado, porque basicamente o corpo está tentando manter o mínimo necessário de oxigênio circulando. A saturação de oxigênio, que normalmente fica acima de 96%, pode cair até 88%, né? O que a gente lê aí em alguns casos. Então, o Paulinho, como é médico, ele está lá também medindo a saturação de oxigênio também, porque para ele é importante, né, trazer um pouco dessa base científica, e eu tenho certeza que ele vai comentar com vocês aí mais adiante, tá? Então, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente está falando o seguinte: olha, eu vou afetar o meu organismo a ter essa disponibilidade de oxigênio para os músculos, e aí quando eu vou para a altitude, de maneira natural, eu quero o quê? Treinar o meu organismo para melhorar esse aporte. Como que isso funciona? Bom, a gente sempre fala que o corpo humano é o maior exemplo de adaptação que existe no planeta Terra. Então nós nos adaptamos a tudo. A hipóxia, ela dispara a liberação de eritropoetina, a famosa EPO, que é o hormônio produzido pelos rins. E o EPO, no caso, ela vai estimular a nossa medula a produzir mais hemácias, ou seja, aumentando o número de glóbulos vermelhos, e mais hemácias significa que a gente tem mais oxigênio nos nossos músculos. Então essa é a principal adaptação que a gente busca quando a gente treina em altitude. Outra tipo de adaptação que rola nos nossos músculos, a gente tem aí as questões relacionadas às mitocôndrias, né, que são as nossas usinas de energias. Elas ficam mais eficientes. O músculo começa a usar melhor o oxigênio que recebe, além disso ele aumenta na densidade capilar. O que a gente tem também aí no caso é essa troca gasosa dos tecidos, basicamente acontecendo com mais eficiência ali no 7º dia. Então os primeiros dias é bem ruim, o 7º dia começa a ser um pouquinho melhor, e a partir daí a gente começa a inserir um pouco mais de treinos, com mais carga, quando a gente fala sobre essa associação de intensidades mais altas, e também trabalhando um pouco mais de volume, mas sempre com muito cuidado e medindo isso diariamente. Então é muito importante, né, essa comunicação que a gente tem junto, principalmente no caso meu e do Putinelli, que a gente acaba se falando em relação a tudo isso, porque é um desafio para nós dois, né? A primeira vez que ele está passando sobre essa fase, e para mim também é a primeira vez que eu estou treinando um atleta em altitude. A resposta a todo esse esforço, ele muda, e a recuperação ela vai ficando mais lenta, a percepção de esforço ela pode até enganar, e por isso que como eu estava citando aqui, o monitoramento contínuo, né, ou seja, diário, vamos falar assim, ele é fundamental, tá? Bom, lá na segunda para a terceira semana, o corpo começa a entrar num equilíbrio melhorado, mais eficiente. A gente começa a ter mais sessões de forma consistente, de forma mais periódica em Z4, alguns hits ali. A gente trabalha no sweet spot, que é o nosso Z3, para a gente ter adaptações cardiovasculares e metabólicas. Agora, o grande segredo para tudo isso, pessoal, é quando a gente retorna para o nível do mar entre o 7º e o 21º dia, né? Por quê? Nesse período é quando o atleta ele vai colher os maiores frutos de todo esse processo que está sendo construído. É quando ele tem mais hemoglobina circulando, é quando ele tem mais eficiência metabólica. E o que eu chamo de eficiência metabólica? A grosso modo é quando a gente consegue medir, principalmente esse fator de eficiência, quando a gente correlaciona, no caso do ciclismo, maior potência para uma menor frequência cardíaca. Tá? E muitas vezes isso vai resultar sim também numa melhora da percepção de esforço, ou seja, é como se o atleta conseguisse fazer um esforço maior com uma sensação mais leve. Grosso modo é isso. Então, uma vez que a gente dá essa recalibrada no nosso motor,
com menos combustível a gente aprendeu a rodar melhor, e quando a gente volta a ter esse combustível de novo, é como se a gente estivesse colocando aí uma gasolina melhorada, um oxigênio mais em abundância, ou seja, a gente tem maior queima, né? A gente entrega mais potência, justamente falando desse desgaste menor. Mas para isso funcionar, pessoal, aqui é bem interessante a gente colocar isso. Precisa ter um planejamento. Então o Paulinho ele teve um planejamento para chegar no primeiro dia, e a gente tem um planejamento, até colocando aí as trocas que eu fiz aí com o Rei, né? Porque o Paulinho ele tá lá com o Colucci, com o Messias e com o Diogo Moya. E aí a gente está o quê? Remodelando as cargas do Paulinho para que ele tenha maior, ou seja, maior assertividade, né, no planejamento, porque ele tem uma individualidade como atleta, e o controle de carga dele é totalmente diferente de atletas de alto rendimento. Por mais que o Paulinho performe muito bem, hoje, quando a gente fala de um atleta amador, é bem diferente, ele sabe disso, tá? Então, para resumir aqui, pessoal, altitude não é mágica, né? Basicamente tem muita ciência aplicada, e se usada do jeito certo, pode sim virar um diferencial competitivo real. Paulinho, eu sinto muito de não poder estar aí com você, queria muito, a gente conversou muito sobre isso, mas por causa da nossa janela aqui de agenda e etc., a gente não conseguiu estar junto nessa experiência, mas pode ter certeza que nas próximas estarei. Tamo junto e bora treinar com inteligência. Valeu! Muito bom dia, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia pra gente. Pra quem tá assistindo, pode ser boa tarde, boa noite. Começando o terceiro dia de camping, segundo o Mr. Rei. O último dia de adaptação. Amanhã já começa a paulada. Mas adaptação mais ou menos, né? Porque hoje já tem uma pauladinha. Estamos saindo pra corrida. O Rei, nosso senhor de casa, está lavando a roupa. Vai, Rei, manda bala. Qual que é o treino aí hoje? Qual a programação no cardápio? Qual é o cardápio de hoje? Corrida vai ser 30 minutos aquecimento, aí é um progressivo 4 km zona 2, 3 km zona 3, 2 km zona 4 e solta 20 minutos. Vai dar 1h25 mais ou menos de treino. E depois tem só um girinho fácil, que a gente quer fazer no almoço. E à tarde estamos pensando em dar um passeio em Medellín para aproveitar o último dia de aclimatação e adaptação, para daí amanhã começar os trabalhos de verdade. Ou seja, hoje tem folga à tarde, a gente vai passear. Vou gravar muita coisa aqui, porque vai ser engraçado. Mas antes, esse treinão aí, 1h25 para eles, né? Para mim vai dar 1h30, 1h35. Mesmo porque a galera tá agressiva. Por enquanto tá indo tudo bem, nada de muita falta de ar, só um pouco na corrida. Corrida realmente às vezes fico mais ofegante, dá um pouco de dor de cabeça, mas tudo sob controle, dormindo bem, comendo bem e descansado. As pernas estão pesadas, mas nada muito grande, porque o volume não está grande também. Do jeito amanhã que o bicho pega. Olha lá, olha o nosso Chile. Adidas. ¿Se nota que soy Adidas? Adidas! Olha lá, velho. Será? ¿Será que soy Le Adidas? cai bem, Adidas, le cai bem. Sí, me gusta. Me siento bien. Bom, vambora. Acompanhem. Ó, fim do treino por aqui. Vamos à comparação pró, eles, contra amador, eu. Então vamos lá, ó. Aquecemos juntos o 4 km a Z2, em Z2. O meu foi 4,0, deles 3,50, né? 3,50. 3,50. Aí o 3 km eu fiz para 3,50. 3,30. 3,30. E os outros dois eu fiz um km 3,34, um km 3,33. E eles? A gente fez 3,14 e 3,7. Ou seja, o Z2 10 segundos de diferença, Z3 é 4, 20 segundos mais ou menos, né? Essa é a pegada. E aí soltamos em conjunto. Soltar e aquecer é igual. Aí vai. Agora a paulada é isso. Tá bem, Manuel? Ah. Bem vivo.
Tá tranquilo. Tranquilo! Tranquilo, Diego? Tá comendo? Ai, ai. Agora é só girar 2 horas e depois passear. Lá vamos nós pro pedal. Ó, temos reforços. Eu não sei se eu sou muito reforço não, hein? Claro que é um reforço, Guias. pô. É nossos guias, é verdade. A gente não se perder. Vocês sabem pra onde a gente vai? A gente tava na esperança que vocês falassem a rota, mas dá pra escolher Cara, um lugar aí. você viu onde a gente foi parar ontem? Acho que o Cauê ia vir, pô, pra ele mostrar. Vamos lá pra Eu vi, vocês foram pra estrada de terra ontem, o Cauê não veio. Cauê não. Caralho, o que você é com o Cauê, velho? Ele não deixou vocês ficar juntos. Ei, Cauê. Filma isso não. Ah, já era. Já tá filmado. Ó. Ó, ontem foi grave. Hoje é pra ver. Hoje é pra ver. Paris Roubaix. Aí, ó, que beleza. Ah. Você quer começar a falar de ver ciclista, você tá Ai. errado, pô. É verdade. E aí, dia feito, estamos agora indo fazer um rolê em Medellín. Doc no volante, Manuel na caixa de som aí, ó. Só que o Doc ele tá convocado pra todos os camps daqui pra frente, porque o gosto musical dele é muito bom. E o Diego dormindo. O Diego tá dormindo. Tá dormindo desde que chegou, né? Bora lá, amanhã começa a parada de verdade. Até agora só foi o aquecimento. Não, passear. Hoje é passear. É, hoje passear e vamos ver quem sobrevive. A meta é não ficar doente. Valeu. Fim de tarde por aqui. Fim do dia de descanso. A gente foi passear, foi lá em Medellín. Almoçou num lugar bacana. Comemos bastante comida. Se liguem numa coisa aqui, ó. Acabou de voltar do supermercado. Tentar comprar algo para alguns dias. Dá uma olhada no tanto de pão que tem nessa casa. Olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, Rei? É low carb? Acho que dura até quarta. Hoje é domingo. Beleza, vamos ver. É isso. Fim do dia. Descansar. Amanhã começa o camp, né? Não é ok. Amanhã começa. Valeu!